Caros irmãos, é um prazer poder estar aqui novamente no CPEC, nessa casa tão querida. Apesar do momento não nos permitir estarmos reunidos presencialmente, que nós consigamos manter a união, ainda que à distância e fazendo uso das ferramentas tecnológicas. Parabenizo a casa por essa iniciativa de não deixar de atender e amparar as pessoas que buscam uma luz, uma orientação nesse momento de dificuldade e que nós possamos estar conectados e unidos, porque a união não tem a ver com a presença física, mas com o sentimento que nos conecta. Eu vou começar hoje a minha palestra, que vai ser bem breve, bem objetiva, contando uma historinha dos bastidores, que é a seguinte. Hoje eu recebi de surpresa um convite para vir aqui falar, e eu até comentei com o Rodney, mas eu não tenho nada preparado, como é que eu faço para chegar ali no improviso? E daí, vasculhando o meu material, eu encontrei uma palestra que, nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que vai cair como uma luva. Hoje, dia 2 de maio de 2020, nós estamos bem no meio da pandemia, cheio de incerteza sobre quanto tempo vai durar o isolamento social e tantas outras coisas. E eu trago aqui nessa palestra uma mensagem para que possa essa mensagem ajudar você a refletir sobre esse momento, sair fortalecido, encontrar forças, motivação para seguir adiante e que nós possamos tirar as lições que devemos disso tudo que está acontecendo. Então, meu tema hoje é evolução espiritual. E eu começo com uma pergunta muito profunda, que é a seguinte. Vamos falar sobre o sentido da vida. Se eu te perguntasse qual é o sentido da vida e falasse, você tem que me dar uma resposta, não pode ficar vago assim, a pergunta solta, retórica. Se você tivesse que me dar uma resposta agora, o que você me falaria sobre qual é o sentido da vida? Tenta formular uma frase para me responder a essa pergunta. Para refletir sobre essa questão do sentido da vida, eu trouxe aqui um gráfico onde de um lado nós temos a evolução e do outro nós temos o tempo. Imagine um determinado indivíduo cuja vida está representada agora por essa linha, o indivíduo A. O tempo passando e o tanto que ele evoluiu nessa encarnação. Se nós pegarmos um indivíduo B agora para fazer o contraste e eu representá-lo por esse gráfico e perguntar para você qual dos dois teve a sua existência mais justificada, qual dos dois conseguiu fazer um bom uso da sua encarnação. Segundo a doutrina espírita, nós temos que o sentido da vida é evoluir, sem cessar, tal é a lei. Isso está escrito na própria lápide de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris. E aqui nós vemos que, apesar de o indivíduo B, na escala de evolução, estar abaixo do indivíduo a sua existência, ilustrativamente, foi mais justificada porque ele foi capaz de evoluir mais no tempo que esteve presente aqui na Terra. E para nós espíritas, esse é o sentido da vida, podermos evoluir em direção à perfeição. Agora vamos colocar isso dentro do contexto que nós estamos vivendo. Você já parou para pensar que essa pandemia e tudo isso que está acontecendo pode ser uma excelente oportunidade para você acelerar a sua evolução e planificar mais a sua vida, ter uma existência mais plena e justificada, que nós estamos diante de uma oportunidade de evolução muito grande, mas que para aproveitarmos nós temos que fazer uso de tudo aquilo que nós temos à disposição para conseguirmos evoluir nesse período que nós estamos vivendo e não nos deixarmos abater e permanecermos na estagnação. Só que ocorre que muitas pessoas acreditam que a nossa evolução é como se fosse uma linha reta. Conforme o tempo vai passando, a gente vai evoluindo. Mas eu gosto de pensar que a nossa evolução não é uma linha reta porque basta ver quantas pessoas permanecem anos, às vezes uma existência inteira estagnada, sem evoluir. Então, eu acredito que a nossa evolução ela é mais parecida com esse gráfico aqui. Ela é repleta de ciclos, de picos de evolução e estagnação, até que ocorre alguma coisa ali, representada pela bolinha vermelha, que faz com que a gente tenha um novo ciclo de evolução e assim sucessivamente. Então, por exemplo, o que seriam essas bolinhas vermelhas? Elas podem se dar
por crises que acontecem e que normalmente trazem um profundo sentimento à nossa vida, como por exemplo, a perda de um ente da família, uma demissão, uma doença, um divórcio, um período de depressão, uma pandemia, porque isso aqui eu posso trazer eu posso olhar esse gráfico tanto no campo individual de cada um de nós, mas eu posso também lançar, dada essa pandemia, como se ela fosse uma bolinha vermelha no processo de evolução da humanidade. Então nós estamos diante de uma crise que tem tudo para fazer com que nós consigamos, a partir dela, ter uma profunda evolução, como está sendo já muito falado há anos sobre a questão da transição planetária, onde nós estamos nos transformando e saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, um mundo mais evoluído. Então, vamos supor que essa bolinha nos catapulta para um novo ciclo de crescimento, até que nós atinjamos futuramente uma nova estagnação e a partir disso nós tenhamos uma outra e assim sucessivamente. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Realmente, nós espíritas acreditamos um Deus de amor. Deus é o ápice do amor, a perfeição do amor. Então, como pode Ele permitir que as pessoas sofram? Não parece uma contradição, como se fosse um Deus sádico que permite, mesmo sendo todo-poderoso, permite que exista o sofrimento no mundo? A resposta, então, é porque o sofrimento ele é necessário para a nossa evolução. O sofrimento é duro, dói, o próprio nome já diz, faz a gente sofrer, machuca, porém, faz parte do nosso processo evolutivo, o sofrimento. Sem ele, nós permaneceríamos estagnados. Então, tem um filme que retrata bem isso de uma maneira lúdica, que é aquele Divertidamente, onde tem a bolinha o bonequinho da tristeza, da alegria. Se você já assistiu, você vai reconhecer. E no final, a reflexão do filme é justamente essa, que a tristeza ela não deve estar ausente da nossa vida, porque ela tem um papel fundamental no nosso crescimento. E aqui, nesse processo todo que nós estamos passando, nós vamos sair fortalecidos e expurgados disso. E um outro e último ponto que eu uso para justificar essa questão de permissão do sofrimento é que se você observar todos os grandes nomes da humanidade que passaram pela história, todos, sem exceção, tiveram muito sofrimento, muito. Se você pegar desde São Francisco de Assis, não vou nem entrar na figura do Cristo, que é o ápice disso tudo, mas aqui, mais perto de nós, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, são pessoas que tiveram vidas repletas de profundo sofrimento. E acha que eles reclamam de terem tido isso. Pelo contrário, Chico Xavier agradece tudo aquilo que ele sofreu, porque foram justamente essas provas que tornaram ele o ser de luz que ele virou. Então, não que nós tenhamos que viver para sofrer, não, nós estamos aqui para ser felizes, para amar, para ter uma vida plena e realizada. Mas nós temos que ter consciência que dentro desse processo, nós vamos sim ter períodos de sofrimento e que a grande questão que surge, que é a sequência, só para concluir essa parte então, para conseguir entrar na próxima e ficar bem claro, o nosso processo de evolução não é uma linha perene que faz com que a gente cresça de uma maneira gradual, uma progressão aritmética, não. Ela funciona em ciclos de evolução e estagnação. Mas a grande questão que eu quero trazer aqui poxa, Paulo, você está falando tudo isso, até faz sentido para mim, mas eu estou num momento de sofrimento. E quando a gente está dentro dessa bolinha vermelha, é muito duro, é muito dolorido, a gente quer desistir e todos nós estamos sujeitos a isso. Divaldo Franco, um grande ser de luz a quem eu admiro muito, teve uma profunda depressão aos 86 anos, mesmo tendo feito todo o bem que fez a vida inteira. Então, se nem ele está imune a esse tipo de sofrimento, quem dirá nós que estamos aqui no nosso dia a dia? A grande questão é, se você está passando por um momento assim, ou se o mundo está passando por um momento assim agora, o que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer? Aqui eu trago duas hipóteses. No seu caso particularmente, se você está passando por um momento de sofrimento agora, provavelmente, muito provavelmente, você é o próprio causador da situação na qual você se encontra. Porque nós vivemos em um mundo de
causa e efeito. E se você está sofrendo um efeito agora representado pelo sofrimento, ele é fruto de uma causa anterior gerada por você mesmo. Então, muitas vezes, nós estamos apenas colhendo aquilo que plantamos previamente. Nesse caso, o que você pode fazer? Primeiro, sair do modo automático e refletir. Se eu estou tendo esse efeito, qual é a origem dele, a causa? Porque uma vez identificada a causa, você consegue combatê-la. Muitas vezes as pessoas não conseguem combatê-la justamente por não conseguirem identificá-la. E é muito difícil a gente conseguir lutar contra algo que a gente não enxerga, que a gente não identifica. Então, identifique a causa. Se você está por um sofrimento agora, só existe uma razão se Deus é bom. É porque uma lição deve ser aprendida. Existe algo que esse sofrimento está tentando te ensinar. Aprenda essa lição, porque uma vez aprendida a lição, o sofrimento cessa, porque ele deixa de ter a razão de existir, porque você já aprendeu a lição. Nesse momento, por exemplo, que nós estamos em isolamento social, muitas pessoas estão se deparando com ter que conviver com a esposa, com os filhos o tempo todo, com ansiedade, com medo. E é justamente uma oportunidade para que a gente consiga internamente domar as nossas más inclinações, domar as nossas emoções, porque é domando elas que a gente vai conseguir ser plenamente livre. Mas eu falei que havia duas hipóteses. Se mesmo assim, se você fizer todo um exame de consciência e perceber que não existe uma causa direta que é algo externo, algo que foge ao seu controle, mas que está causando sofrimento a você, o que fazer então diante dessa situação onde você está aparentemente impotente para reagir? E aqui eu trago novamente a questão dos ciclos. Hoje nós estamos no outono, uma bela manhã, uma bela tarde, em Curitiba de outono, apesar da estiagem prolongada agora que a gente está vivendo, mas todos os dias assim, um sol muito bonito, um céu azul. Depois vai chegar o inverno, a primavera, o verão, e isso vai se repetir ano após ano. Na nossa vida, eu gosto de imaginar que também existe uma espécie de ciclo das estações. E se você está passando por um momento difícil, que por mais que você lute, você não está conseguindo superá-lo e que você está fazendo tudo certo, orando, e faça bem esse exame de consciência. Você está procurando ser uma pessoa melhor, você está orando, você está buscando a sua espiritualidade, você está pensando nos outros, praticando a caridade, uma série de coisas boas, e ainda assim tudo parece dar errado. É porque provavelmente você está passando por um inverno, entre aspas, um momento que é chuva, é frio, é sofrimento, é uma série de coisas. Mas a boa notícia, a mensagem de esperança que eu quero trazer para você é que o inverno também passa. Depois vai vir a primavera e sucessivamente isso vai acontecer. E se você não está passando por um inverno nesse momento, tenha certeza que existe um te esperando lá na frente, porque ninguém escapa deles. Mas o inverno também tem a sua função na natureza, assim como esse inverno psicológico também tem a função para o nosso crescimento. Sem ele, muitas vezes, nós jamais conseguiríamos aprender lições que são essenciais para o nosso aprimoramento. Portanto, ele também faz parte. Nesse caso, se você está passando, para mim que estou de fora olhando, você fala, poxa Paulo, para você é fácil falar, mas eu acordo com uma vontade de não querer mais viver, perdi emprego, perdi todo o dinheiro, estou numa situação terrível, e eu sei, é duro e você tem toda a minha compreensão. Mas é porque você está enxergando o momento presente unicamente da sua vida, um frame dentro de um filme que é muito maior. E se você conseguir, ainda que momentaneamente, estender o seu olhar para a sua vida como um todo, você vai ver que este é o momento. Daqui a 10 anos, isso aqui você vai olhar para trás e vai enxergar de uma maneira totalmente diferente. E o que causa o maior sofrimento não é a dor ou o motivo pelo qual você está sofrendo, é a sensação de que isso vai durar para sempre. A sua incapacidade de conseguir enxergar uma vida feliz novamente, ou uma vida que esteja fora dessa crise. Mas eu posso assegurar a você que se você perseverar no bem, esse inverno vai passar também. Às vezes ele pode demorar um pouco menos, às vezes pode demorar um pouco mais. Mas persevere na fé, na esperança, na oração e no caminho do bem, que esse inverno vai passar. Da mesma forma, se nós olharmos globalmente, como eu falei,
O que nós estamos vivendo agora é um inverno, é um momento que nos possibilita a oportunidade de termos uma grande evolução mundial em diversos aspectos. Portanto, se tudo isso está acontecendo, existe um propósito de Deus para a humanidade, para tudo isso que nós estamos vivendo. E essa crise também vai passar. Daqui a não sei quanto tempo, acho que ninguém sabe prever, mas ela vai passar. O mundo vai sair transformado. E você vai sair muito melhor do que entrou, você vai aproveitar essa oportunidade com as duas mãos para sair muito melhor do que você entrou nessa crise, ou você vai sair igual? Você vai sair só reclamando e se lamentando e não vai perder a chance de ouro que a nossa geração está vivendo de ter um grande salto evolutivo. Então é essa reflexão que eu gostaria de trazer, essa mensagem: tenha fé, persevere no bem, que o inverno vai passar, tanto você individualmente quanto nós enquanto humanidade, e espero que essa palestra que você acabou de ouvir, e também fazendo uma analogia com a pandemia que nós estamos vivendo, ela seja um aviso, um convite para que a gente possa quebrar uma inércia de um modo automático, onde a gente vive inconscientemente os nossos dias, muitas vezes vivendo uma vida que a gente não queria estar vivendo, um trabalho que a gente não queria, se sentindo refém de uma série de situações, sentindo-se incapaz de conseguir mudar. Então que você seja capaz nesse momento de quebrar essa inércia, sair do modo automático, lançar um olhar consciente sobre a sua vida e sobre o seu futuro, para que quando tudo isso acabar, você não retorne à sua vida antiga, principalmente se era uma vida onde você estava insatisfeito com ela. Agora é a chance de você conseguir colocar em prática uma transformação verdadeira e permanente para a sua vida. Todas aquelas coisas que você vinha procrastinando e queria mudar, agora, finalmente, você tem um bom motivo para deixar de procrastinar, parar e seriamente gerar uma transformação positiva na sua vida e começar um novo futuro a partir de agora. Da mesma maneira, para a humanidade, aqui representado nesse gráfico, tanto para você como para a humanidade, que esse momento que nós estamos vivendo agora seja um convite à evolução e não um motivo de lamentação e de uma série de coisas negativas que nos intoxicam. Tente lançar um olhar espiritual sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Tente aproveitar esse sentimento agora para encontrar seu propósito, para conseguir ter reflexões mais profundas, para lançar um olhar espiritual sobre a vida, sair um pouco do materialismo e tentar lançar um olhar, exercitar a sua capacidade, a sua espiritualidade. E a partir disso, nós estamos de um momento de uma oportunidade muito grande para sairmos muito mais fortalecidos. Deixo aqui uma mensagem em especial para que você, nesse momento, se você puder, pense em todas aquelas pessoas que sempre sofrem, os mais vulneráveis, os mais pobres. Neste momento, eles estão em dificuldades ainda maiores. Então, que essa pandemia, que esse isolamento social agora faça florescer em nós também um sentimento de solidariedade. Se você puder, ajude aquelas pessoas que estão precisando, que já tinham uma vida difícil antes e agora então estão passando por enormes dificuldades, e que quem puder, pratique mais a solidariedade nesse momento. Você vai se sentir muito bem, você vai fazer um bem à pessoa, mas principalmente a você mesmo. Fica então essa mensagem de esperança. Deixo aqui o meu contato para quem quiser mandar uma mensagem ou conhecer mais. Espero que essas palavras possam levar um pouco de esperança, de motivação, que tudo isso vai passar. E se nós perseverarmos no bem, na oração e na espiritualidade, nós vamos agradecer futuramente por tudo isso que nós passamos. Que Jesus abençoe você que está assistindo, você que está nos ouvindo, o lar de cada um de vocês, e que Deus possa iluminar todos nós nesse momento delicado de transição que nós estamos vivendo, para que nós saiamos fortalecidos e melhores do que entramos. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que assim seja.